Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro das ciências políticas, ciências humanas e ciências sociológicas. Nós vamos falar de algo que a boa maioria das pessoas não sabe explicar qual é a diferença, qual é a definição e assim por diante. Nós vamos falar sobre o que é o Estado. Eu sou o professor Doroteu e hoje nós vamos abordar essa temática que ela é muito importante dentro das ciências humanas e dentro das ciências sociológicas. Bom, antes de qualquer coisa, eu peço que vocês entendam que a palavra Estado pode significar muitas coisas. Estado de saúde, estado mental, estado emocional, pode significar muitas coisas. O lugar onde a pessoa nasceu, que é o território, que é a relação da geografia. Então, Estado é uma palavra que pode ser aplicada em muitos contextos. No entanto, em ciências políticas, ciências humanas, sociológicas, nós vamos abordar o Estado no âmbito político, tá bom? Estado na questão política. Então, o Estado será a nomenclatura abordada para o agente que nós vamos analisar a partir de agora. Antes de qualquer coisa, entendam que o território, o espaço geográfico será o ônus da questão. Na sua casa, precisa de organização. Em todos os lugares dentro da sociedade, nós precisamos daquele que vai administrar. Isso é necessário em qualquer lugar dentro da sociedade, dentro da convivência humana. Onde há seres humanos, nós necessitamos que exista ali uma espécie de organização. Então, nós temos um espaço territorial. Pessoal, entendam, não necessariamente um Estado será democrático. O Estado será aquele que vai administrar o território, o espaço geográfico. E como ele vai administrar esse espaço? Por intermédio das instituições. E antes de qualquer análise mais aprofundada, entendam que o Estado ele é necessário para organizar a coletividade, para organizar a convivência em sociedade. Por isso que o Estado a gente vai entender lá nos primórdios pelo que a gente chama de contrato social. A partir do momento que o ser humano rompe o seu estado de natureza que era selvagem, tá? Isso que vai ser proposto pelos contratualistas e filósofos iluministas, nós vamos entender que a partir do momento que o ser humano passa a ser racional, ele rompe com esse estado de natureza selvagem e ele passa a ser racional, ele passa a construir o que hoje nós chamamos de civilização, tudo bem? Então, o contrato social tem um vídeo no nosso canal explicando de maneira mais lúdica, tá bom? Para que você possa compreender um pouco melhor. Só que o contrato social é a partir do momento que o ser humano rompe com esse estado de natureza e ele aceita ser protegido pelo Estado e ele abdica da sua liberdade de fazer o mal, de se basear pelos instintos selvagens. Porque lá no passado, como a gente resolvia as coisas? Na base da violência. Se você ameaçasse invadir a minha tribo, eu iria lá e te feria, Eu agiria de maneira violenta. A gente resolvia as coisas na base da selvageria e da violência. E quando o ser humano entra com a civilização, o seu eu racional, ele rompe com isso e ele passa a então criar um Estado, que são as instituições que irão proteger os seus dentro desse território, desse Estado. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo o que nós estamos falando aqui na aula de hoje. Pessoal, entendo que o contrato social ele vai ser o iniciador do que nós vamos chamar de Estado. Porque a partir do momento que nós temos um contrato social, nós temos a criação do Estado, que serão essas instituições que irão controlar esse espaço. E aí, galera, o que é importante vocês entenderem? O Estado, ele é composto por instituições. E o que tem essa relação? São as instituições que irão comandar
esse espaço, tá bom? E é importante vocês entenderem que ainda que o Estado tenha relação com o governo, eles não são a mesma coisa, tá bom? O Estado são as instituições definitivas. Elas não mudam porque muda o governo. Elas continuam, porque o Estado, ele é definitivo, tá bom? Ele é definitivo e ele não muda, a não ser que nós tenhamos uma revolução. Se nós tivermos uma revolução, aí sim nós teremos uma mudança dentro das instituições do Estado, tá? E outra coisa, nem todo Estado será democrático, porque a existência do Estado, ela é necessária para administrar esse território. Seja o Brasil, seja qualquer outro país, ele é necessário ter um Estado. Se ele não tem um Estado, ele fica o que nós chamamos popularmente de a Deus dará. Então, o Estado são as instituições que irão administrar. E aí, quais são essas instituições, professor Doroteu? Você está falando tanto em instituições, o que são isso? Pessoal, instituições é uma espécie de empresa. No entanto, como é pública, é da sociedade. Então, nós chamamos de instituições. São as instituições que vão controlar as pessoas. A polícia, a educação, a saúde, né? Isso tudo serve para atender a população e ter o controle dentro desse território. Não só esses três, tá? Nós vamos ter diversas outras coisas. Os fóruns de justiças, os cartórios, né? Então o Estado está presente na vida da pessoa desde o seu nascimento. Quando a criança nasce, ela faz o quê? Ela não, né? Os pais, é óbvio. O que a gente faz quando uma criança nasce? A gente vai no cartório e registra a sua certidão de nascimento, que aquilo será o seu primeiro documento. E aquilo quem emite? É os cartórios, que pertencem ao quê? Ao Estado, tá? O Estado são essas instituições. A escola, ela é do Estado, ela não é do governo. O governo muda, só que a escola continua, porque ela pertence ao Estado. A mesma coisa é a UBS, que você tem um atendimento público gratuito, a polícia, as forças armadas, tudo que serve para atender e controlar a população, nós chamamos de Estado. E o Estado, ele faz o que bem quer com as pessoas? É claro que não. O Estado, ele vai seguir a Constituição Federal, que é as nossas leis, que seria o nosso acordo firmado. Tudo bem? A Constituição Federal, ela simboliza o acordo firmado entre todos da sociedade e o Estado. Então, o Estado precisa seguir essa Constituição, porque é um acordo de todos dentro da sociedade, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo o que nós estamos falando. Para liquidar essas dúvidas, entendo que o governo é uma espécie de piloto, tá? O governo é uma espécie de piloto e o Estado é uma espécie de máquina, por isso que ela não muda. A máquina continua a mesma. As instituições, tudo bem? Todas as instituições que administram o espaço territorial, elas se permanecem, mesmo que o governo mude, porque o piloto pode mudar, não é mesmo? O piloto muda, mas a máquina continua sendo a mesma. A não ser que nós tenhamos uma revolução, como eu já disse no início, tudo bem? E aí, só para que vocês compreendam, nós temos aqui a presença do artigo 1, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. O que é CF? E aí, o que é CF? Constituição Federal. O que vai dizer o artigo 1, inciso 1 e 2 da Constituição Federal? Primeiro vai falar da formação da República Federativa do Brasil, composta pelos seus estados, pela sua capital e pela sua formação jurídica, tudo bem? E no inciso 1 e 2 vai priorizar o aspecto da formação do país, da soberania, ou seja, o Brasil é soberano, nós não somos lacaio de nenhuma outra nação, nós somos soberanos, tá? Nós não aceitamos qualquer tipo de direção externa, porque o Brasil é um país independente. Por isso que nós temos um Estado próprio. Aqui não é terra de ninguém. Aqui não é, como eu disse lá no início, a Deus dará. Porque nós temos a presença do Estado, por isso que é a soberania.
todo território que tem um Estado, ela tem a sua soberania, a não ser que ela esteja sob influência externa, que aí é uma dominação militar ou política, que a gente vai entrar no sentido mais filosófico político do que a explicação técnica do que é o termo Estado, tá bom? Então não vamos focar tanto nessa parte. E por fim, cidadania, que nós temos um vídeo aqui nesse canal que aborda o que é cidadania e, resumindo, são os direitos e deveres dentro da sociedade. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido o que é Estado, tá? Então, só para que a gente possa recapitular e voltar a analisar essa questão, entendo que o Estado são as instituições que irão administrar o espaço territorial. Todo espaço territorial precisa de organizações que vão administrar aquele lugar, senão é terra de ninguém, não é? A sua casa, todos os lugares dentro da sociedade precisa de alguém que manda, precisa de ordem, precisa de organização. E dentro desse território nós temos o Estado, que são essas instituições. E ainda que o Estado esteja relacionado ao poder, que é claro, é o poder, ele também não pode ser confundido com o governo. Tudo bem? Ainda que nós tenhamos o governo dentro do Estado, o Estado não é o governo, porque o Estado são as instituições. O governo são aqueles que a população elegeu para pilotar essa máquina, tá bom? Então nós concluímos isso para que vocês possam compreender que o governo é uma espécie de piloto e o Estado é a máquina, é a engrenagem, é a estrutura que organiza a sociedade. E o Estado está presente nas nossas vidas, tudo bem? Como eu disse lá no início, a criança quando nasce, a primeira documentação dela é uma certidão de nascimento, que é emitida pelo quê? Pelo cartório. E o cartório é uma instituição do Estado, tudo bem? Fora o hospital, que também provavelmente será público, e é uma instituição do Estado. Quando os meninos completam 18 anos, eles são obrigados ao quê? A prestar o serviço militar, que é o Estado, né? Você vai na escola, é uma instituição do Estado. Você vai na UBS, é a instituição do Estado. Você vai na prefeitura, você vai no governo, você vai em qualquer lugar, precisa ali do Estado, que são essas instituições que irão administrar o território, tá bom? Espero que vocês coloquem na cabeça a definição do que é Estado e não se confundam mais em relação a isso, tudo bem? Muito obrigado pela aula de hoje, professor Doroteu, e um forte abraço.